leitora, olá leitor! Meu nome é Kátia Caradia e eu trabalho com literatura no contexto da escola. Eu vou apresentar a vocês um pouco do livro Alice no País das Maravilhas HQ, escrito por Lewis Carroll, adaptado por David Chauvel, ilustrado por Javier Colletti e traduzido para o português brasileiro por Júlia da Rosa Simões. Vamos conversar sobre o livro, seus autores, as principais características e por que a gente acha que vocês vão se apaixonar por este livro. Vamos lá? O País das Maravilhas é uma adaptação para o formato de história em quadrinhos do livro clássico do mesmo nome, de autoria do inglês Lewis Carroll. A HQ foi adaptada por David Chauvel e ilustrada por Javier Colletti. Ela conta a história de uma menina que, após seguir um coelho branco de casaca, relógio de bolso por uma toca, vive intensas aventuras bem malucas com um chapeleiro, um grifo, uma lebre, um peixe falante, um gato que desaparece quando quer, uma rainha cortadora de cabeças, um rei e seus soldados, detalhe, todos feitos de cartas de baralho. E sabe o que mais? Isso é só o começo. Nesse mergulho na toca, que também é um mergulho numa grande aventura, Alice, sem perceber, vai mergulhando nela mesma. Como assim? Ela experimenta diferentes sensações com o seu corpo. Às vezes ela fica muito grande, às vezes muito pequena. Ela já não consegue mais entender se o melhor é ser grande ou ser pequena. Em uma passagem muito especial da história e muito famosa, Alice encontra uma sábia e velha lagarta roxa com quem conversa sobre as transformações que estava vivendo desde seu mergulho na toca. A lagarta pergunta quem ela é e Alice responde bastante confusa. Na verdade, sei quem eu era de manhã, mas fui mudada tantas vezes que... A lagarta, muito sábia, aconselha a menina a manter a calma. Parece que Alice, ao mesmo tempo em que passa por transformações em seu corpo, também passa por transformações em sua mente e em seu coração. Você já viveu algo assim? Ou será que está vivendo? Mas a gente não vai contar o livro todo para você, não é mesmo? Saiba que essa é uma história cheia de enigmas e símbolos escondidos. Precisamos falar de mais uma coisa para você, as ilustrações. Afinal, em uma história em quadrinhos, as ilustrações são muito importantes. Presta bem atenção em como as cores vão mudando a depender do que Alice está vivendo. Como dissemos, essa história em quadrinhos é uma adaptação de uma história clássica escrita em inglês, mas a adaptação foi escrita em língua francesa, ou seja, muitas pessoas trabalharam para você poder ler a HQ Alice no País das Maravilhas. Lewis Carroll foi e é até hoje um dos mais importantes escritores ingleses de sua época. Ele era muito talentoso e foi também professor de matemática e fotógrafo. Essa história é famosa em muitos países, por isso, na França, o David Chauvel decidiu adaptar o clássico para a história em quadrinhos. Ele é roteirista de inúmeras HQs. Em uma HQ, a ilustração é muito importante. O responsável por ela neste livro é o Javier Colletti, que nasceu na Bélgica, onde também se fala francês. Ele trabalhava com ilustrações para literatura e videogames até conhecer David Chauvel, com quem finalmente caiu na toca do coelho branco e ilustrou sua primeira história em quadrinhos. Como eles escreveram essa HQ em francês, ela precisou ser traduzida para o português do Brasil. Quem fez isso foi a Júlia da Rosa Simões. Ela é historiadora e tem muita experiência com traduções de francês. Falamos anteriormente, esta é a história de Alice, uma garotinha que tem um sonho muito estranho que vai mostrando a ela seu crescimento e seus questionamentos próprios da fase. Uma coisa muito legal que a arte tem é levar a gente a se colocar no lugar dos personagens dos livros que lemos. Isso ajuda a gente a perceber e às vezes até a sentir as coisas sem precisar ter passado por isso em nossa vida real. Quando a gente lê a história de Alice se questionando, se perguntando sobre as coisas de que ela gosta ou não, interagindo com pessoas estranhas, às vezes legais, às vezes chatas ou más, a gente vai vivendo um pouco essas coisas junto com ela. Ou seja, a gente acha que a leitura deste livro convida você não só a se conhecer melhor, mas também ao mundo no qual você vive e às pessoas que estão ao seu redor. E a se perguntar, por que as coisas são assim? Além disso, é uma HQ, um gênero muito divertido de ler, porque as ilustrações e as cores dizem muitas coisas que às vezes o texto não diz. E é por tudo isso que nós recomendamos essa leitura para vocês, jovens leitores. Esperamos que vocês gostem do livro e de todas as experiências que vierem com ele. Boa leitura!